Começa agora, Prez Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando direto de Saitama, aqui no Japão, para o Prez Starcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando diretamente de Tóquio, também aqui no Japão, Renin. Yo, tadaima, Renin desu! Fala aí, galera, beleza? Cara, hoje o papo vai ser importante, hein, cara? Informação pra caramba aí pra galera. E do meu lado esquerdo, falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó, Andrei Cardoso. Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Vamos mais um papo, então. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Ohayou, galera! O Holocausto ele foi um genocídio de cerca de 6 milhões de judeus nos campos de concentração e de extermínio, comandado pela Alemanha. Esse evento histórico ele foi orquestrado pelo regime nazista do Hitler, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. Você já se perguntou como seria ter vivido essa época? Como foi ter vivenciado isso? E para isso a gente trouxe dois convidados aqui para nos ajudar a contar um pouco dessa história. Lá do podcast Geek História Podcast, Edu Molina. Fala aí, pessoal, prazer estar com vocês aqui, espero conseguir contribuir com alguma coisa de útil nesse papo que a gente vai ter. E para nos contar um pouco sobre o que viveu nessa época, um sobrevivente do Holocausto, nascido na Hungria e residente hoje no Brasil. Temos a honra de receber aqui o Sr. Gabriele Braun. Boa noite, Sr. Gabriele. Tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bom. É um prazerzaço receber o senhor aqui, viu? Prazer meu. Mas antes de irmos pro papo, Andrei, caso os starteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles podem fazer? Bom, Will, basta mandar mensagem pro e-mail, nosso e-mail, @prezstartcast.com.br, ou através do nosso mural lá no site prezstartcast.com.br, ou através das nossas redes sociais também. Boa. E, Reni, quais são as nossas redes sociais? Opa! Cara, Facebook, Instagram e YouTube, a gente tá como @PrezStartCastOficial. No Twitter, que é o único lugar que tá diferente lá, tá PrezStart_Cast. Só mandar mensagem pra gente lá que a gente vai ficar muito feliz em responder, cara. Boa. E lembrando que você pode ouvir todos os nossos episódios e assistir a alguns episódios também através do YouTube. O link ele vai estar na descrição desse episódio e também lá na bio do Instagram. Então vá lá no YouTube, se inscreva, deixe seu like também e compartilhe para o YouTube recomendar nosso canal para mais pessoas. E se você gosta do projeto e quiser nos ajudar, você pode nos apoiar através do apadrinhamento. Você que mora no Brasil, você pode nos apoiar através do Padrim, no padrim.com.br/PrezStartCast e através do PicPay, no picpay.me/PrezStartCast. Já você que mora fora do Brasil, além do PicPay, você pode nos apoiar através do Patreon, patreon.com/PrezStartCast. Então vá lá, escolha o plano que você acha mais interessante e nos apoie. E ajude a fazer o Prez Start cada vez melhor. Mas Will, eu tô meio quebrado agora, não tô podendo ajudar com grana. Não tem problema. Você pode ajudar a divulgar o Prez Start indicando aquele episódio que você mais gosta, né, pros seus amigos e parentes, porque quanto mais pessoas ouvirem, mais o nosso trabalho se torna relevante para as marcas poderem anunciar junto com a gente, né, e quem sabe patrocinar o Prez Start. Eu gostaria de deixar aquele abraço sempre para os nossos padrinhos, começando pela nossa madrinha Elaine Sato, e para os nossos padrinhos Ginji Keimochi e Masashi Noi. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E por último, e não menos importante, eu gostaria de agradecer ao nosso editor Rafael Zorzal. Se você estiver precisando de um editor de qualidade muito rápido no trabalho, fala lá com o Zorzal. Ele manda muito bem na edição. Além aqui do Prez Start, ele edita o podcast lá dos nossos amigos dos Poucas Trancas, edita também o Dropzilla, o RP Guacha, né, que a gente usa o sistema dele de vez em quando nos episódios de RPG. Edita também o Projeto Drama, que é um excelente podcast também de histórias. E tem o projeto pessoal dele, o audiodrama sci-fi, o Arquivos da Patrulha. É uma série muito legal aí, muito rápida de maratonar. Então, se estiver precisando de um editor, fala lá com o Zorzal, beleza? Então, chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos também já foram dados. Bora pro episódio? Neuza, Prez Start. Lisa comigo, chefe. Pra gente começar, eu queria perguntar pra você, Edu, de uma forma simples, assim, você poderia explicar pra gente o que foi o Holocausto? Cara, falar do Holocausto é sempre um assunto
muito delicado. A gente tem muito da teoria, né? O Sr. Gabriele aqui vai poder falar um pouco mais da vivência dele, e acho que isso vai ser muito importante, né? O Holocausto foi um projeto, né, criado pelos nazistas, né? Então ali, quando Hitler assume como chanceler da Alemanha em 1933, tem toda uma ascensão do partido nazista, e a partir daí começa toda essa formação desse regime totalitário. E uma das prerrogativas, né, dessa questão do nazismo era o arianismo, né, que seria a ideia da raça pura. Então todos aqueles que não eram considerados, né, puros, eles deveriam ser conquistados e alguns exterminados. Então isso acaba entrando um pouco na questão do Holocausto, né, que os judeus sofreram em grande número, cerca aí de 6 milhões, né, de judeus, que faziam parte de um projeto que os nazistas chamavam de solução final. Então a ideia da solução final era: você pega o judeu, numa primeira etapa você confisca todos os bens, numa segunda etapa você retira eles das suas casas, colocam eles nos guetos, depois você leva para os campos de concentração e por fim os campos de extermínio, né, onde a ideia era de fato você exterminar, né, com todos os judeus que existissem no mundo. Isso foi um projeto concebido, né, pela alta cúpula do nazismo, né, o Hitler como o principal nome, e o Heinrich Himmler, né, que era o chefe da SS, né, que era o alto comando do escalão ali do nazismo, né? Então eles têm esse projeto, desenvolvem esse projeto junto com outros nazistas, e a ideia era essa. A gente fala muito, né, do povo judeu pela questão do número, né, 6 milhões, mas dentro desse projeto de extermínio também tinham ali os negros, os homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos. Então todos aqueles que eles entendiam que não faziam parte desse projeto deveria ser então encaminhado para esses campos de extermínio. As pessoas com deficiência também, né, muitos foram exterminados nessa época. Então você tinha essa ideia, né, de você manter uma raça pura, e para manter uma raça pura eu preciso eliminar aqueles que não fazem parte desse processo. Então, bem resumidamente, a ideia do Holocausto passa por isso. E o senhor Gabriele, o senhor nasceu na Hungria, né? Sim, Mais precisamente lá em Budapeste que o senhor nasceu? exatamente, em Budapeste. O senhor poderia contar pra gente um pouquinho como que foi a infância do senhor lá na Hungria? Bom, olha, na verdade, na Hungria, a exterminação começou mais tarde. No começo, porém, tem uma coisa. A Hungria era mais ou menos ditadura, que tinha um regente no lugar do rei, porque o rei foi exilado depois da Primeira Guerra, e o regente que era o chefe. Então, na Hungria, eles fizeram as leis contra judeus antes ainda da Alemanha. Caramba. Era uma coisa anterior. Não era tão grave, quer dizer, não era logo extermínio, mas os judeus eram proibidos de exercer várias profissões, de possuir firmas e tudo mais. Meu pai também ele passou nominalmente a empresa que ele tinha com meu avô uma fábrica que era tripas, que é tripa para embutidos. E essa fábrica passou para o motorista, porque o motorista não era judeu. Então, nominalmente, era do motorista, não era dele, porque não podia ter. Então, agora, quanto à própria perseguição, era só limitação dos judeus para várias coisas que não podiam fazer. E muitos restaurantes puseram uma placa na fora: proibido a entrada de cachorros dessa ordem, cachorros e judeus. Era uma coisa bastante desagradável, vamos dizer assim, mas ainda não era perseguição para morrer. Isso só aconteceu em 1944. Por quê? Porque a Hungria, como não era um aliado muito confiável, os alemães começaram a desconfiar, e realmente a Hungria estava tratando com os anglo-americanos, que não queriam que os russos que entrassem na guerra, e então tratava. E os alemães, em 1944, ocuparam a Hungria, apesar de aliada, ocuparam a Hungria. Então, aí que começou a perseguição mesmo, que até lá
também era já, porque, por exemplo, eu, quando tinha que começar o colegial, que na Hungria naquela época, o elementar, que era 4 primeiras classes, para a gente que começava depois frequentar a colegial. Então, depois, quando eu entrei na colegial, muitas escolas não queriam, simplesmente por eu ser de origem judia. Na verdade, eu nasci judeu, mas eu fui batizado com 6 anos de idade, justamente para evitar a perseguição. Não adiantou nada. Eu continuava contando como judeu. Quer dizer, isso era depois, aconteceu justamente por causa dessa origem judia, que eu não podia achar uma escola, um colegial que me admitisse, e dificilmente, com muita ajuda de uma escola municipal, fui admitido por causa de um tio meu que era vereador. Então, era assim, quer dizer, aí só quando os alemães entraram em 1944, ocuparam a Hungria, mudaram aí o governo, e aí começou a perseguição. No interior era pior, porque no interior os judeus foram juntados e mandados para os campos de concentração, não com muita demora. Em Budapeste, como eram muitos judeus, não podiam fazer isso. Na época, eles então nomearam prédios onde os judeus podiam morar. Quer dizer, os judeus não podiam morar em qualquer prédio. Então, eu até que tinha que mudar 2 vezes com a família, porque primeiro foi nomeado um prédio, depois eles mudaram de ideia, aquele prédio não era mais, e tinha que mudar de novo. Então, aí fiquei num prédio para judeus, que é onde os cristãos que moravam lá continuavam lá, mas os outros apartamentos eram todos para judeus. E tinha até onde moravam cristãos, eles tinham que pôr uma placa: aqui não moram judeus. E nos outros apartamentos moravam judeus. Então, assim que começou. Não sei, depois eu posso continuar, que tem muita coisa ainda para falar. Que idade que o senhor tinha em 44, seu Gabriel? Bom, eu nasci em 31. Então, em 44, não cheguei ainda a 13 anos, porque tinha 12 anos, na verdade. Que eu nasci em setembro. Os alemães ocuparam a Hungria em 19 de março. Então, na época, eu estava com 11 anos. Né? E o senhor tinha mais irmãos também? Eu tinha uma meia-irmã que só era filha do meu pai. Que meu pai era divorciado. O segundo casamento era a minha mãe. Então, a minha irmã era filha da primeira mulher que depois faleceu. Então, ela ficou com a gente também, como minha meia-irmã. Ela tinha 9 anos e meio a mais que eu. Então ela já estava, nessa época, ela já estava praticamente na fase adulta, já, né? Com quase 20 anos já, né? O senhor tinha 11? Não, em 1944, quando os alemães entraram, eu tinha 12 anos. Ah, sim, sim. Porque eu nasci em 31. Então eu tinha 12 anos, depois fiquei com 13, não é? Quer dizer, eu fiquei adulto só quase quando saí da Hungria, na época. Eu fiquei ainda... Eu era criança durante toda a guerra. Então, aí tem muita história depois, porque os alemães ocuparam a Hungria, como eu falei, em 19 de março de 1944. A perseguição começou pior, mas depois começou a ficar mais moderado, porque os alemães estavam ocupados com a guerra e o governo húngaro tentou fazer alguma coisa para melhorar. Aí, então, com a ajuda dos alemães, o regente húngaro queria sair da guerra, mas era muito inábil, e no lugar de sair os alemães perceberam, aí foi um dia só que a gente ficou um pouquinho mais livre, e logo depois os alemães, com a ajuda dos nazistas húngaros, pegaram o governo de vez. E aí foi 15 de outubro de 1944. Aí, então, começou mesmo a perseguição mais radical. Quer dizer,
eu com meu pai sempre tinha um jeito para tudo. Então, a gente mudou numa parente que não era judia, mudou na casa dela, que era em outra parte de Budapeste, e ficou com papéis falsos. Quer dizer, a gente ficava com papéis falsos, morando lá. Aí tinha muita coisa ainda, quer dizer, aí o Legos podia contar por horas aí depois. Quer dizer, aí depois foi muita história ainda. Não sei até quais os detalhes que posso contar, porque tem muita coisa. Ô, senhor Gabriele, o senhor falou que estava com 12 anos, assim, o senhor estava saindo da infância, entrando na adolescência ainda. Qual era o entendimento que o senhor e a sua irmã tinham, que eram muito pequenos ainda? Já rolava aquele sentimento de medo, assim, ou... Na verdade, a minha irmã já era quase adulta, era 9 anos e meio, então ela já sentia muito bem o que era. Agora, eu também sentia, por quê? Porque no colegial eu fui várias vezes chamado de judeuzinho, porque quando fui admitido, fizemos uma reunião no corredor da escola, eu me lembro disso. O vice-diretor da escola falou: nós vamos admitir esses 4 judeus. Entre os 4 era eu. Quer dizer, já todo mundo sabia que era judeu, apesar de eu nem ser judeu, porque eu frequentava a religião, era a matéria obrigatória. Eu fazia a religião católica. Eu estudava a religião católica, que era matéria obrigatória. Que os judeus, outra religião, eles tinham que sair da classe e tiveram matéria de outra religião. Eu não, eu estudava sempre a religião católica, tanto assim que o que eu sei hoje da religião judaica é só o que eu aprendi aqui no Brasil, com contato com os judeus, porque eu nem sabia o que era a religião judia. Era tanto católico que eu sempre estudava só a religião católica. Uma vez, meu avô, que era judeu mais praticante, ele foi na sinagoga. Eu, como criança, uma vez me lembro, foi levar à sinagoga para fazer uma visita, mas é só isso. Então, é assim, quer dizer, eu, na verdade, fui sempre considerado judeu, apesar de não ser, na verdade, judeu de religião. E nessa época aí que o senhor comentando sobre isso, o senhor falou que tanto o pai quanto o avô do senhor tinha a empresa de embutidos, essas coisas, né? E com essa loucura tudo dessa perseguição, como era, né? Porque eu acredito que não podia estar vendendo as coisas assim abertamente, né? Ou a qualquer momento alguém podia entrar ali querendo extorquir ou fazer alguma coisa. Como que era para vocês, assim, essa insegurança? O meu pai e meu avô, eles não podiam entrar na fábrica. Quer dizer, quando os alemães ocuparam a Hungria, acabou. Quer dizer, realmente, como disse, eles já transferiram a fábrica aí, nominalmente para esse motorista, e ficou com o nome dele. Eles não entravam, quer dizer, eles não podiam entrar na fábrica, nem podiam ser. O carro que meu pai sempre... Meu pai era louco de carro. Já desde que inventaram o carro, ele já tinha carro. Então, ele sempre teve carro. O judeu não podia ter mais carro. Então, ele perdeu o carro, ficou sem carro, não podia ir na fábrica, ficou conosco lá. Ele até foi uma coisa bastante grave uma vez, porque quando começou a ocupação alemã, os judeus mais conhecidos, entre eles meu pai também, foram chamados e foram deportados. Acontece que meu pai sempre dá um jeito. Meu pai foi, lógico que tudo isso foi feito com dinheiro, né? Meu pai ficou morto, ficou quase morto, quer dizer, ficou muito doente, com a ajuda de remédios, médicos, tudo mais, ficou muito doente. E realmente
ele ficou, uma vez ficou tão mal que eu tinha medo que ele ia morrer, porque ele tomou remédio que se não tomasse outro remédio que por acaso contrabalanceava isso, então ele ia morrer. Aí depois ele foi internado no hospital, ficou no hospital. Então, durante esse período que os muitos, como eu depois ficou sogro, não é, aqui no Brasil, ele foi eles foram chamados, esses mais ricos, mas meu sogro era, ainda depois ficou sogro aqui no Brasil, né? Ele era também diretor de banco. Todos esses foram chamados, foram levados depois para campos de concentração. Meu sogro ficou em Mauthausen, por exemplo. E meu pai evitou tudo isso por causa dessa dita doença, não é? Ele conseguiu evitar com muito dinheiro sempre. Ele tinha muito dinheiro para resolver as coisas. E aí conseguiu ficar doente, ficou no hospital, depois morto em casa, mas quer dizer, sempre foi assim. Então, esse era o que acontecia, não é? E o que o senhor lembra do período da invasão alemã? Chegou a ter algum tipo de bombardeio ou foi alguma coisa específica com os judeus só? Então, o que aconteceu foi o seguinte: a Hungria, como era meio aliada ao Soldado, por isso que as alemãs ocuparam a Hungria. Então a Hungria não tinha bombardeio. Os americanos e ingleses não bombardeavam a Hungria. Só os russos vieram, mas acho que é só 2 vezes. E a Hungria foi, na hora, no dia que alemães, no dia 19 de março de 1944, os alemães ocuparam a Hungria, e no dia seguinte, dia 20, começaram bombardeios. Aí os americanos vieram de manhã, durante a manhã, e os ingleses à noite. Os ingleses tinham radar. Então, é assim, de manhã eram os americanos, e à noite, e de vez em quando vinham os russos também. Isso era a partir da ocupação alemã. Até lá não tinha quase um bombardeio. Aí foi bombardeio, foi perseguição, foi tudo junto. Né? É isso que foi a coisa. Então eu tinha mais medo da perseguição que do bombardeio. Caramba! Bombardeio a gente podia herir, quer dizer, quando a gente não tinha azar, a gente podia viver. Agora a perseguição, quem foi levado, a maior parte foi morto. Por parte da população em si, assim, também acontecia um preconceito assim, ou vinha Sim. mais por parte do governo? A população também. Nossa Senhora. A população também era muito antissemita. Eles até, quando os alemães levavam os judeus, ficaram lá olhando e dando risada. A maior parte da população era antissemita. E estava até tendo prazer que os judeus foram perseguidos. Infelizmente era isso. Sr. Gabriele, deixa eu perguntar uma coisa, porque tu falou agora da questão da perseguição. Em outros locais, os judeus eles eram identificados, né? Então você saía na rua, tinha lá a estrela de Davi, né? Então você tinha essa identificação para saber quem era o judeu. Vocês passaram por isso lá na Hungria também? Como eu falei, assim, até os alemães não ocuparam a Hungria, não tinha nada disso. E a perseguição era só mais de dinheiro, quer dizer, não podia fazer muita coisa judeu, mas não é. Agora, quando os alemães entraram, logo saiu a lei que os judeus tinham que ter a estrela amarela pregada no peito, não me lembro que lado, mas era tudo lei. Tinha ter 11 centímetros, você tinha mais ou menos, você podia ser preso. Era coisa que eles até tudo era motivo de ser preso. Então a estrela tinha que ter 11 centímetros de diâmetro e tinha que, não me lembro que lado do peito, tinha que ser costurado. Quer dizer, isso era, você só podia sair na rua e também
Você não podia sair na rua a qualquer hora. Tinha horário para os judeus. Quando podia sair? De manhã até a tarde, não sei, 6 horas, coisa assim. De noite não podia. Quer dizer, estava tudo... Mas isso só depois da ocupação alemã. E aí, no caso, o senhor vivendo lá na Hungria, toda essa parte da perseguição, tudo, o senhor acabou indo para um outro país, né? Como que foi isso daí? Aí foi o seguinte, eu, antes ainda da ocupação russa, soviética, os judeus que tinham alguma ligação comercial com outros países, como meu pai tinha ligação com o mundo inteiro, inclusive com o Brasil. Tanto é que quando chegou no Brasil, ele conseguiu emprego numa empresa que já tinha trabalhado com ele na Hungria. Eu, antes da ocupação russa, meu pai conseguiu um passaporte sueco. Muitos países assim deram para os judeus, quem tinha alguma ligação com eles, meu pai tinha, não é? O passaporte sueco era o melhor. Era melhor, os alemães respeitavam muito. Então, antes de ter a ocupação soviética, eu fiquei num prédio que era protegido pelos suecos. Então, depois acabou, quando os russos ocuparam a Hungria, logicamente eu podia ir na Suécia, meu pai não queria o meu avô deixar aqui, então a gente não foi. E a gente ficou na Hungria, e aí começou o comunismo devagar. Não foi de uma vez, foi devagar, foi sempre mais um passo, não é? E aí a gente viu que também não ia muito bom ficar. Só que meu pai não conseguiu passaporte porque ele tinha uma empresa, então os comunistas não queriam. A única pessoa que conseguiu um passaporte fui eu. Eu tinha ainda só 16 anos, era um milagre, porque eu também não esperava de ter um passaporte. E como eu tive passaporte, então foi pensando isso. Meus avós moravam na Itália. Isso já meu avô, ele já se casou na Itália. Que a minha avó também era húngara, mas eles moravam lá na Itália. Então ficou combinado que eu ia morar com eles. Então, como consegui o passaporte e o visto italiano, que demorou mais de um ano, para eles verem o visto, também era difícil, mas no fim consegui. E aí eu fui na Itália justamente para pelo menos eu ser salvo, né? Já que os meus pais não podiam, então fui eu sozinho na Itália e fui morar com eles. E a ideia era que os meus pais fugissem, porque passaporte não tinha, fugissem da Hungria. Eram presos na fronteira e aí ficaram presos por 3 meses num cárcere, né? Eu não podia mais sair da Hungria. Aí eu fiquei na Itália. Então, aí que como fiquei na Itália e meus pais não podiam vir, porque achavam a ideia era de juntar com os meus pais na Itália, então eu não podia ficar mais na Itália. Os italianos também não gostavam muito de ter estrangeiros, porque até os italianos estavam saindo, porque a situação era muito ruim na Itália. Então eu procurei qual é o país onde podia ir. E aí eu fiz uma relação de vários países e dei o pedido de emigração para Canadá, Estados Unidos, Brasil e até Paraguai. Primeiro era a Austrália. A Austrália tinha conhecidos. Não, a Austrália negaram o visto para mim. Aí fiz essa pesquisa e saiu primeiro foi o Brasil, só isso. O visto do Brasil saiu primeiro. Aí que eu vim para o Brasil. Mas daí no caso o senhor veio sozinho, né? Sim, vim sozinho. E aí, quando estava aqui já por um ano, aliás, menos, eu fiquei sabendo que eu podia chamar os meus pais
Os brasileiros davam visto para meus pais, os húngaros davam um passaporte de emigração, que é emigração quer dizer, nunca mais pode voltar para a Hungria. Então eu consegui o visto de um ano para conseguir o visto, aí eles receberam o passaporte e um ano depois de mim, mais ou menos, eles também chegaram da Hungria. E nessa época eles não estavam mais presos daí? Não, eles ficaram 3 meses presos. Ah, tá. E quando o senhor chegou no Brasil aqui, o senhor estava com quantos anos, mais ou menos? Bom, eu cheguei aqui, me parece, foi 18 anos, acho. 18 por aí. E o senhor chega aqui num país que é totalmente diferente, uma cultura diferente, né? Porque tem a cultura europeia, essas coisas. O senhor chegou aqui no Brasil aliás, lá no Brasil, e foi... O que o senhor foi fazer? Foi o senhor veio já contratado para trabalhar no Brasil ou só chegou e tinha que se virar? Tinha que me virar, só que eu recebi um monte de endereços de meus pais, dos meus vários parentes, amigos, me deram o que eles sabiam que tinha alguém morando no Brasil, me deram. Eu, por acaso, eu tive outra sorte, porque eu recebi o endereço do viajante do meu pai, que ele, como eu falei, tinha fábrica, ele viajava vendendo uma Hungria toda, a mercadoria, não é? Uhum. Ele veio aqui no Brasil, também não sei como ele chegou, ele já estava morando aqui no Brasil. Ele, a mulher e o filho, o genro, já estavam morando aqui, já há algum tempo. Então, eu recebi o endereço deles também, aí depois eu não foi logo, porque também demorava, tinha várias coisas, eu ia visitar vários endereços que me deram. Um desses endereços foi deles. Na verdade, eu telefonei para eles, aí falou, pega um táxi, eu pago, eu venho aqui. Eu morava na rua Carlos Arco Verde, lá perto de Pinheiros. Então eu fui lá, e aí depois eles me ajudaram bastante. Não com dinheiro, dinheiro eu me virava, fui logo trabalhar, não é? Mas eles eram muito, sem a ajuda deles, não sei o que ia fazer. Então eles ajudavam muito. Isso foi a minha sorte. Sr. Gabriel, a maior parte dos contatos que o senhor fazia, vale lembrar para os ouvintes, principalmente os mais novos, naquela época não tinha nada de internet, não tinha mapa, cara, não era Google Maps não, você tinha que se virar com um mapa no papel mesmo e vambora. Mas a maior parte dos contatos que o senhor fazia era via telefone ou via carta, assim, que via carta, não sei se ainda tinha, não sei como é que acontecia na época, lance de talvez... interceptação? Acontece o seguinte, eu recebi um monte de endereços e eu visitei pessoalmente esses endereços e depois fiquei em contato com essa que eu falei, que é a filha do ex-vendedor do meu pai. Então, nesses endereços ele me conseguia ajudar e, inclusive, eu fui trabalhar primeiro também por causa de um amigo de amigo. Hoje não existe mais. Era uma empresa que fazia televisão e rádio, se chamava Invictus. Ficava na rua Frei Caneca. Eu fui trabalhar lá, só que o trabalho era terrível, porque eu era técnico de rádio. Já na Itália eu aprendi, mas me pegaram como montador de cassete de televisão. Ele feria até o dono da fábrica falou, você não pode ficar aqui, não é para você, esse serviço. Aí depois eu fui trabalhar, eu achei outro serviço, que era de técnico mesmo, técnico de rádio, que era RCA Victor, também não existe mais. Era uma fábrica que fabricava rádio e televisão. Ficava lá em Jaguaré. Na época era fim do mundo. Então eu trabalhava lá, aí trabalhava por 2 anos, até depois, quando meus pais chegaram, aí depois a gente pensou de fazer um comércio da mesma forma como tinha na Hungria, quer dizer, trabalhando com tripas. Aí começava a trabalhar. Meu pai depois achou logo
serviço numa empresa grande de tripas, onde meu pai tinha exportado da Hungria. Então ele conhecia já da Hungria essa empresa. E logo ele ficou... Ele depois começava a fazer comércio exterior dessa empresa. Então, depois aí, a gente começou depois a trabalhar com essa loja. Aí fiquei muito tempo trabalhando com meu pai. Depois, quer dizer, eu trabalhei como técnico de rádio, como trabalhei como comércio, são várias coisas. No caso aqui, senhor Gabriel, que nem o Reine e eu, né, que mora fora do Brasil hoje, eu acho que para ele também deve ser a mesma opinião. A gente saiu do Brasil para um país de cultura totalmente diferente, de língua totalmente diferente, e no caso para a gente assim foi difícil a adaptação. Até hoje é ainda um pouco difícil, que muita coisa a gente não se adapta, né, por ser uma cultura totalmente diferente. Para o senhor, essa mudança para o Brasil, porque digamos que a cultura europeia para a cultura brasileira foi um choque muito grande. Bom, acontece o seguinte, eu na verdade, a minha facilidade era que eu, antes de saber húngaro, todo mundo falava alemão comigo. Então eu conheci a língua alemã antes da húngara. Quer dizer, só quando comecei a frequentar a escola primária, que antes de começar a falar húngaro comigo, eu falava alemão. Por causa disso, eu já tinha que o húngaro é diferente de tudo. Se a gente sabe húngaro, não sabe nada. As outras línguas são completamente diferentes, não tem nada a ver. Mas por causa do alemão, já me ajudava. Aí depois, eu fui na Itália, e aprendi italiano. Minha avó era bravíssima, porque falou, como a sua mãe não ensinou você italiano? Bom, ela falou de qualquer maneira, eu não sabia italiano, mas aprendi italiano. Tive que frequentar 2 anos de escola italiana, colegial italiano. Então eu fiz a Itália. Então aí já a língua italiana já me ajudou o português. Então, assim, quando cheguei aqui era tudo diferente, mas era menos diferente que se fosse na Hungria, porque o húngaro é bem diferente em tudo. Agora, o italiano tem um pouco ainda, até os costumes, tem mais semelhança entre o italiano e o brasileiro que o húngaro, por exemplo. Então, isso tudo me ajudou. E a recepção do pessoal aqui no Brasil, assim, teve algum problema pela origem do senhor, do judaísmo? Não? Foi mais tranquilo, assim? Na verdade, o que aconteceu, italianos me receberam muito bem. Eu nunca nem falei que eu não sou. Quer dizer, o problema é que eu realmente nunca sabia nada de judaísmo. O que eu aprendi de judaísmo foi aqui no Brasil. Então, eu sempre fui considerado como católico. Então, na Itália também, ninguém nem sabia que era de origem judia. Aqui no Brasil era também assim, quer dizer, depois até os judeus eram bravos comigo, porque falavam, você é de origem judia, mas você não sabe nada de judaísmo. Eu nunca aprendi nada, né? Então, foi assim. Então, aqui no Brasil, como era também as pessoas com quem eu tive contato na época eram húngaros, não era tão brasileiro, então não tive assim um choque assim com brasileiros. E devagar, os brasileiros me receberam muito bem, não posso dizer nada. Então, devagar, da Itália para o Brasil já não é tão diferente que da Hungria para o Brasil. Então, o brasileiro, em qualquer lugar do mundo, ele é muito bem recebido, ele tem a fama de ser um povo muito caloroso, né, de receber muito bem as pessoas, porém também a gente tem uma má fama de ser muito sacana. O senhor foi muito sacaneado aí no Brasil, que o brasileiro tem essa mania de tirar um sarro, né, de ser isso é verdade.
Isso eu nunca acostumei, quer dizer, quanto a essa parte, eu nunca acostumei 100%, quer dizer, sempre tem um pé atrás, vamos dizer assim, é que essa parte sempre afetou um pouco, mas, olha, a gente tem que, eu já vivo aqui há tanto tempo, não é? Então eu já me acostumei. Já aprendeu a ser sacana também, né? Eu ia falar que o Brasil recebeu muitos refugiados da guerra, né? Tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, né? Então, vire para o Brasil, né? Como o senhor Gabriel falou, eu tive familiares, né? Minha família de origem espanhola, então, assim, que conseguiram vir nessa época da guerra, né? 44, 45, você já está ali, né? Com a invasão do dia D, né? A invasão que caminha ali para o final da guerra, então muita gente veio para cá, né? E de fato, assim, o Brasil é um dos países que mais receberam refugiados de guerra, né? Pegado do mundo inteiro, assim, o Brasil é um dos países que mais acolheram, mais receberam, né, os refugiados de guerra, né? Então isso é uma coisa que, uma vantagem muito grande, né, para quem vinha de fora, e o Brasil estava toda uma transição política também no final de 45 da era Vargas, então você tinha toda uma outra perspectiva, né, de desenvolvimento, de você integrar o imigrante nesse processo todo, né? Então isso facilitou bastante, né? Mas na verdade, eu tive um pouco de azar. Por quê? Eu cheguei no Brasil no dia 5 de agosto de 1954. Acontece que no mesmo dia foi atentado contra o Lacerda. Exatamente no mesmo dia. Exatamente. A história do Brasil já começou assim. Aí depois, logo veio o suicídio de Vargas. Quer dizer, a minha história do Brasil era bem complicado já. Depois, depois veio um período meio conturbado, depois veio 64, quer dizer, também tinha mais... mas como eu já tinha passado várias coisas, então não era tão grave para mim, que ainda passei pela guerra, então já era diferente. O senhor, além da história da Segunda Guerra, ainda pode contar a história do Brasil aqui, porque viveu tudo isso também. Né? Mas na vida no Brasil, como é que daí foi se desenrolando, senhor Gabriel? Você foi trabalhando nessa área, se casou aqui, teve filhos, como que foi a sua vida aqui? Bom, olha, na verdade eu me casei com uma húngara. Uma húngara que era refugiada também, ela veio também depois da Revolução Húngara, veio aqui. Na verdade, eu fui apresentado por um amigo húngaro-alemão. Quer dizer, ele era a mãe alemã e o pai húngaro. Então, ele era o melhor amigo na época. Ele me apresentou a minha mulher, que depois ficou minha mulher. Então, assim que... depois eu tive um filho, só um filho, eu tenho um filho só. A minha mulher já faleceu faz 10 anos, aliás, 20 anos, desculpa, 20 anos já ela faleceu. Ela se suicidou até porque ela estava diabética, ela não se conformou, quer dizer, era uma coisa muito desagradável, mas infelizmente aconteceu isso. Então, mas era húngara. Então, meu filho que nasceu aqui no Brasil, ele sabe falar perfeitamente húngaro, escrever húngaro, além de outras línguas. Ele fala alemão e várias coisas. Então, é assim, quer dizer, hoje só tenho um filho, eu não tenho mais ninguém. Todo mundo faleceu, amigos, aquele que apresentou a minha mulher, todo mundo, não tem mais praticamente ninguém. Eu só tenho um sobrinho, só ninguém mais. Não, no caso, senhor Gabriel, a guerra, até o senhor e o Edu também, se eu estiver falando besteira, que é bem provável, né, mas pode me corrigir.
A Segunda Guerra, ela acabou mais ou menos em setembro de 45, né? O senhor pensou em voltar para a Hungria depois desse período, quando o senhor ficou sabendo alguma coisa assim que já digamos que não existia mais, não tinha mais guerra? O senhor pensou em voltar para a Hungria? Não, porque acontece que tinha comunismo. Ah, sim. Eu não queria voltar para o comunismo, inclusive meus pais saíram de lá também por causa disso. Então, eu não queria voltar enquanto tinha comunismo, nem pensar. E depois, quando o comunismo finalmente acabou, já era também difícil. Olha, lá também, eu não sei, muitas vezes eu penso, talvez seria bom, mas a Hungria hoje também tem antissemitismo. Quer dizer, infelizmente, a situação, não sei se seria bom para mim. É também bom, nessa idade nem se pensa mais, né? Mas, quer dizer, eu nunca pensei, porque enquanto era comunismo, não pensava em voltar. Quando o comunismo acabou, também era ainda uma coisa que, em princípio não pensava. Aí depois já não dava mais. O senhor chegou a visitar a Budapeste depois? Sim. Eu fui 4 vezes em Budapeste. E foi 2 vezes com ainda minha esposa, que faleceu, eu fui com ela, e também eu tinha agora amiga, no lugar da esposa, vamos dizer que amiga, não é? Com ela também já fui 2 vezes. Visitar, eu visitei. Inclusive, gosto muito, porque Budapeste é uma cidade muito bonita. E como que foi porque assim, eu sou historiador, a gente trabalha muito com essa questão das memórias, né? Como que foi para o senhor voltar ali para a Hungria, né? Mesmo tendo passado pela guerra, tendo que fugir da Hungria, como que foi para o senhor lidar com tudo isso? Foi tranquilo? Trouxe alguma memória ruim? Foi difícil? Como é que foi isso para o senhor? Não, eu acho não. Olha, eu na verdade, quando voltei, eu me achei muito bem, quer dizer, não posso dizer que eu achei muito bem, quer dizer, a primeira vez quando fui ainda tinha comunismo, e depois não tinha mais, mas cada vez que eu fui, eu me senti muito bem lá. Agora, para viver lá, não sei, aí já seria outra história, porque eu não sei, quer dizer, como eu falei, o antissemitismo é mais ou menos, né? Eu não sei também se eu acostumaria, já, quer dizer, agora nessa altura, agora nessa idade, nem pensar, né? Mas quando voltei, eu não posso dizer, eu até senti, eu sempre sou bravo com a minha amiga, porque ela não gosta de ficar por muito tempo. Eu ficava lá por uma semana, 2, 3 semanas, ela não gosta de ficar, por uma semana eu tenho que ir embora. Então, Aí eu não achei bom, quer dizer, eu ia ficar, agora ficar para viver lá, não sei, aí outra história. O senhor agora é brasileiro já, você viu o Brasil ser campeão do mundo 5 vezes do tempo que está aqui, não é? O senhor já torce pro Brasil na Copa, tá tudo certo, né? É verdade, olha, eu vivi muito mais no Brasil que eu não via na Itália, a Itália é pouca coisa, mas realmente a maior parte da minha vida foi aqui no Brasil. Quanto a isso, não. Mas de uma coisa, sinceramente, sem querer ofender ninguém, eu ainda tenho muita mentalidade europeia. Tem coisas que eu não consigo me acostumar. Apesar de viver aqui já há muito tempo, tem coisas que eu não... Eu, por exemplo, eu gosto de falar sempre a verdade, sempre ficar... Não se me prejudica, mas eu gosto de falar. Quer dizer, tem coisas assim que eu não consigo acostumar. Por isso que eu falei logo, quando o primeiro contato nosso, já falei, olha, que a minha mentalidade não é brasileira. Então, assim, eu vou só colocar um parênteses aqui no papo que está muito legal, mas a quinta série que existe dentro da gente sempre pulsa aqui. Como o senhor disse, né, que o senhor tem essa mentalidade europeia de sempre dizer a verdade, o senhor viveu muita coisa aqui no Brasil.
pro senhor, o Palmeiras tem Mundial ou não? Se o Palmeiras entra no Mundial, Ele Mas tem sim, um Palmeiras campeonato tem, se mundial? ele já foi campeão mundial, não. não sei. Olha, futebol não é para mim. Aliás, na Hungria já, meu pai era louco de futebol. Ele tanto louco de futebol que ele era até fundador de uma, hoje famosa, time de futebol na Hungria. Ele era fundador. Ele uma vez me levou para um jogo. Eu não estava nem aí, porque futebol não interessava nunca. A Hungria teve uma era clássica no futebol mundial, né? Mas eu vou te Somente falar, ali, André, que eu tô no time do seu Gabriel nessa aí, cara. Eu vou explicar a piada pro seu Gabriel. Eu vou explicar a piada pro seu Gabriel. Aqui o Palmeiras, seu Gabriel, ele é. O pessoal das outras torcidas tira sarro porque ele disse que foi campeão mundial em 1951 em um torneio que não valia muita coisa. Então o senhor provavelmente já estava aqui, eu estava prestes a vir, e é por isso que o Will perguntou se o senhor achava que esse título vale ou não vale, entendeu? Não sei. Eu, como corintiano, eu sei que não vale nada, só que se o senhor dissesse que não valia, eu ia rir aqui, mas tá tudo bem. Era só pra dar uma descontraída. Da Hungria, né, cara? 54, 51 né? ainda estava na Itália. Em 51 ainda estava na Itália. Então, como eu nunca me interessei, então não sei nada disso aqui, não posso nem comentar. Então... É lógico, é só para dar uma descontraída, né? Que o intuito desse, né, não é a gente deixar um papo muito tenso, essas coisas, né? Mas, assim, a gente já fez alguns episódios aqui onde a gente conversou com o pessoal que sofreu algumas coisas, né? Bullying na escola, que acaba trazendo algum trauma para a pessoa. Quando o senhor ficou, assim, digamos que um pouco mais tranquilo, né? Que já não precisava fugir, não precisava ter essa tensão de correr o risco de cair uma bomba na cabeça, digamos assim. O senhor trazia algumas lembranças que, digamos assim, entre aspas, tiravam um pouco o sono do senhor? Para o senhor foi um pouco menos... me fugiu a palavra, mas... Traumático, isso. Não, olha, na verdade, quando saí da Hungria, eu cheguei na Itália, para mim mudou tudo. Eu, na escola, fui recebido muito bem, todos os colegas da classe me receberam muito bem, ainda mais que era húngaro, lá onde eu morava em Sanremo, húngaro nem conhecia quase. Então, eu me senti muito bem, contrariamente à Hungria, porque na Hungria, na escola sempre, porque eu sou de natureza tímida, então eu nunca fazia amigos, nunca fazia parte de uma turma, então sempre era separado. Então, realmente, na Itália foi recebido de maneira realmente maravilhosa. Então, eu na Itália já me senti muito bem. Agora, realmente quase até contei para meus avós quando cheguei da primeira vez da escola, em casa, falei, olha, aqui bem diferente que lá na Hungria. Então, foi isso mesmo. Hoje no Brasil, o Brasil ele tem uma comunidade relativamente grande de húngaros, né? Está entre 80 e 100 mil húngaros, né? Ou descendentes de húngaros vivendo no Brasil. Na época que o senhor chegou, também acredito que tenha vindo outros húngaros também, né? Como que foi para o senhor, digamos assim, essa adaptação, né, entre, digamos, de um lado da rua tá aqui os brasileiros sacaneando e tá ali com essa mentalidade mais europeia, causava muito confusão do jeito da gente, digamos assim, levar a vida? Olha, na verdade eu era dividido, porque quando particularmente eu estava com aquela família que me acolheu, vamos dizer assim, não é? Que era o ex-viajante do meu pai. Eu ia muitas vezes lá, sempre domingo passava lá.
Então ele me ajudava muito, não como digo, não dinheiro, mas em geral, moralmente me ajudava muito. Então, eu morava também, primeiro morava com alemães. Ela alugava um quarto, eu aluguei um quarto, e eram alemães, também recém-chegados. Então, não tinha tanto contato com brasileiros. Onde trabalhava tinha, mas era mais ou menos. Então, a coisa era devagar, né? Aí, quando chegava um ano depois, chegavam meus pais, ainda tinha mais ainda contato com húngaros, devagar. Quer dizer, eu, na verdade, além do trabalho, eu não tinha muito contato com brasileiros. Era mais porque todos os amigos lá, todos eram húngaros. Então, a gente tinha mais contato lá. Então, é isso que... Depois, devagar, coisas mudaram, né? Aí, depois, fui trabalhar em outro lugar, depois a minha esposa depois faleceu. Agora, a minha amiga é brasileira mesmo. Brasileira que não só que nasceu aqui, mas as antepassados dela todos são brasileiros, índios e tudo. Quer dizer, então, hoje já é bem diferente. Seu Gabriele, o senhor foi acompanhando via jornal, via rádio talvez, não sei, os acontecimentos que foram sobre a Segunda Guerra depois que o senhor chegou no Brasil? O senhor chegou acompanhava bastante, assim, por jornal? Sim, olha, a Segunda Guerra acabou antes de eu ir do Brasil, né? Acabou ainda lá. Na verdade, o que ainda me afetou foi a ocupação soviética. Certo. Que era o começo do comunismo. O comunismo veio depois, quer dizer, comunismo, que não, eles dizem socialismo, na verdade não é comunismo, é socialismo. Tudo bem, é negócio de nome. Esse negócio de socialismo acabou só depois, quando eu já estive aqui no Brasil. Entendi. Então, aí era o começo ainda, então não me afetou muito, mas me afetou já em parte. Por isso que eu saí da Hungria, né? Quando acabou, o senhor ainda estava na Hungria, então? Ou já estava na Itália? Não, eu saí da Hungria já com a paz, quer dizer... certo, entendi. Em 45, eu saí da Hungria em 48, saí da Hungria, e vim aqui em 54. Então, 48, quando saí da Hungria, já já começo de comunismo, ainda não era, mas não tinha mais guerra. Entendi. Inclusive, me lembro da festa que fizeram lá, eu estava no interior na época, quando fizeram a festa lá por causa do fim da guerra. Era isso que eu queria saber. E depois da guerra, né, falou bastante da questão do socialismo, né, é onde começa de fato ali a Guerra Fria, né. Então você tem de fato... Começou devagar, não foi de uma vez, foi devagar. Quer dizer, começou, aí eu vi que começou com notícias contra os americanos, aí devagar. E também o da Hungria, primeiro era a democracia, era o governo democrático mesmo, que foi eleito. Só que os comunistas não se conformaram, fizeram não sei o que para fazer outras eleições. Essas eleições já foram fraudadas, aí já o comunismo venceu. Quer dizer, foi assim. Eu ainda estava lá. Quer dizer, aí agora, o que acontece é que na época, ainda a Hungria foi menos afetada pelo comunismo que os outros países. Quer dizer, a Hungria sempre conseguiu dar um jeitinho. Então, mesmo com o comunismo, ainda tinha muita coisa lá. Quer dizer, o comunismo rigoroso mesmo, quase não tinha lá. O húngaro sempre dava jeito. Durante a guerra também, a Hungria onde se vivia melhor. Tanto é que os italianos viram o cara que trabalhava com meu pai, italiano, que fazia negócio com ele veio da Itália para a Hungria para comer. Quer dizer, ele veio comer na nossa casa, foi convidado na nossa casa. Ele comeu como um porco. Eu falei, esse cara não quer nem saber.
Ele comia com porco mesmo, que tá... Comentando isso aí que o senhor falou, senhor Gabriel, sobre comida, alguma coisa que o senhor não consegue se adaptar ou não se adaptou comendo aqui no Brasil que não fazia, digamos assim... Vou refazer a pergunta. Alguma coisa assim, principalmente de comida, o senhor não conseguiu se adaptar no Brasil do que os brasileiros têm costume de comer? Não, eu acho, não. Olha, eu sempre, já na nossa família, era costume de comer de tudo. Na verdade, o que me afeta não é isso. Eu não aguento, meu estômago, meus intestinos não aguentam o feijão. Infelizmente, eu gosto de feijão. Eu não posso comer muito feijão. Feijoada, eu adoro feijoada. Mas não posso. A minha namorada, às vezes, quer fazer feijoada. Eu falo, não faz, porque eu fico doente. Que o feijão me faz gás, e é coisa terrível. Então, é isso aí. Mas não é que eu não goste. Gostar, eu gosto. Mas não... E o contrário, qual que é o prato húngaro que o senhor mais gosta e que ainda come, ou alguém que faz pro senhor aqui? Bom, a minha empregada já aprendeu tudo de húngaro. Ela hoje faz coisas húngaras que eu nem imaginava que ia fazer. Olha só. Tudo da cozinha húngara, eu arrumo as receitas, ela faz tudo. Olha tudo. Então, são várias coisas. Hoje como mais húngaro que faz o brasileiro. Fala o nome de um prato aí pra gente pesquisar depois. Prato? Bom, o mais... húngaro, O mais conhecido é o goulash, não é? Paprika. Na verdade, paprika, não é goulash. Goulash é a sopa. Fala errado que é o goulash. Goulash é a sopa. E a sopa também. Agora, a sopa tem com gnocchi ou com arroz, faz a carne, aí não é sopa, é carne com molho. Aí não é goulash, é pörkör. E outro nome. Mas todo mundo, não é só brasileiro, todo mundo faz bagunça, faz confusão, mas não é. Tudo isso eu gosto, mas eu gosto muito. A comida húngara eu gosto em geral. Não tudo, não, mas eu sou muito chato com comida, mas eu como muita coisa. Brasileiro também, mas o que sabe não gosto muito é arroz. Arroz? Arroz não é que eu não como, eu como, mas como pouco, não gosto muito. Aqui no Japão o senhor iria sofrer um pouquinho. Pode crer. Deixa eu só fazer uma pergunta que fique muito distante do assunto que tinha entrado. É pro Edu, na verdade, que eu queria perguntar, principalmente que acompanha mais essa parte. Cara, qual o legado que a Europa levou, principalmente essa região aí da Hungria, até a Alemanha atualmente a gente sabe que tá muito bem, obrigado, né? Mas o pós-guerra, assim, inclusive o pós-Guerra Fria, assim, o que aconteceu naquela região? Como é que tá atualmente, assim, de lá pra cá? O que rolou, assim? Bom, olha, na verdade o que aconteceu? Depois da guerra, a União Soviética ocupou aquela parte que foi combinado, não é? Entre eles a Hungria também. Ele não queria sair, quer dizer, eles fizeram um tratado entre aspas, né? Onde os russos podiam ficar lá. Então a parte oriental da Europa ficou com a ocupação soviética, que a Hungria ficou com os russos lá, e com isso o comunismo, não é comunismo, eles chamam, não é ainda comunismo, e é socialismo, o comunismo ainda virá, isso eles falam. Na verdade é um tipo de ditadura que você não pode falar, não pode escrever, é muita coisa, e também tira tudo, a gente não pode ter propriedade privada, então tira tudo do Estado, tudo é muito... ninguém tem nada. Aí, quando o Gorbachev veio, ele acabou com isso. Então, ele falou, não, a União Soviética não vai ficar onde é a União Soviética. E deixar os outros países ficar por conta própria. Aí a Hungria acabou o comunismo, virou democracia de novo, não é? E realmente as coisas mudaram, devolveram para a gente que
tirar, muitas vezes recebeu de volta, ou senão, meu pai já não estava lá, mas então não sei que acabou com a fábrica, não sei que fim levou. Mas devolveram que era propriedade privada, voltou tudo bem. E aí ficou então uma democracia. Só que os húngaros têm não sei, um negócio que eles gostam mais de governo forte. Então, acontece que a democracia começou a ficar um pouco torta, vamos dizer assim. E hoje, quer dizer, continua com o Congresso, tudo continua, não tem Senado, me parece que não tem Senado, só Parlamento. E o Parlamento continua, mas o Parlamento é mais de 2/3 é de um partido só, que é o partido do governo. Então, eles mandam. Agora, se isso como é feito, não sei, quer dizer, aí varia. Mas em geral parece que os governos estão satisfeitos. Agora, ele, o Orbán, que é o primeiro-ministro, que já faz muito tempo que é primeiro-ministro, continua sendo, ele não se envolve muito com a guerra, quer dizer, ele não é contra a Ucrânia, mas também não é contra os russos. Por quê? Os russos ajudam muito a Hungria, eles compram muito da Rússia, inclusive o gás é da Rússia. Então, é aquele joguinho, quer dizer, não é contra nem a favor, muito pelo contrário. Quer dizer, se mantém neutro ali, né? Então é isso aí, quer dizer, fica assim, esse joguinho. Não gosto muito disso, mas para eles é melhor, então eles estão satisfeitos. Acho que até o Renan tinha colocado, né? Acho que o pós-guerra serviu para enriquecer os Estados Unidos, porque eles desenvolveram um projeto para a reconstrução da Europa, em que praticamente a Europa inteira ficou devendo para os Estados Unidos, e aí você tem a consolidação, né, dos Estados Unidos como uma grande potência política e econômica mundial. E se você olhar para a Europa hoje, né, você tem ali a Alemanha, né, que é um país que desponta, né, com uma economia muito forte. E, cara, a França, os conflitos que tem ali agora, né, não só recentes, né, mas vira e mexe a França tá tendo alguns conflitos internos, né, com relação às questões governamentais. A Inglaterra, que faz questão de não fazer parte da Europa, né, o inglês, né, empina o nariz e quer ficar fora da Europa de fato. E você tem ali uma outra nação que tenta mais ou menos se fortalecer, né? Mas é muito difícil, né? A influência da Rússia é muito grande. O Sr. Gabriele falou da questão do gás, né? Que a Hungria, o gás vem da Alemanha. Vem da Rússia. 70% do gás que circula na Europa vem da Rússia, né? Então, né, se o Putin fechar a torneirinha lá e não ceder mais gás para ninguém, você mata a galera na Europa de frio, né, por exemplo, né? Então, você tem que ficar lidando com esse jogo político, esse jogo de cintura, né, para ver, né, de fato, de onde eu vou pegar melhor, né? Se é dos Estados Unidos, é Alemanha, o euro facilitou bastante, né, a economia, trazer uma estabilidade política para a Europa, né? Mas hoje também não quer dizer muita coisa, né? Então, acho que esse pós-guerra, você tem essas fases, né, de você conseguir tentar interpretar, né, o que foi, né, na Guerra Fria uma coisa, depois do fim da Guerra Fria outra, e hoje com essa comunidade do euro, você tenta mais ou menos fortalecer ali a Europa, né, para fazer frente com essa economia americana, né? Eu acho que assim, para a gente ajudar a resolver um pouco esse problema do gás lá na Europa, devia apresentar, como o senhor Gabriele mesmo comentou, a gente deveria apresentar o feijão lá para os europeus, né? Mas... gás natural, né? Verdade. Exportar feijão. Então. Para a gente finalizar então, senhor Gabriele, o que o senhor poderia trazer da Hungria para o Brasil, culturalmente falando, né? Para o brasileiro aprender com o húngaro e o contrário também. O que o brasileiro poderia ensinar o húngaro? Eu acho que tem duas coisas, de um lado e do outro lado. Do lado do húngaro, eu acho que o que mais interessaria o Brasil é a seriedade daquilo que a gente faz e fala. Quer dizer, o húngaro
Bom, lógico, tem exceções, mas em geral, o húngaro fala uma coisa e é aquilo mesmo. O brasileiro fala, mas nem sempre é. Quer dizer, a seriedade daquilo que a gente fala e faz é uma coisa, lá é outra coisa aqui. Então, essa parte eu acho que seria bom, quer dizer, tomar as coisas mais seriamente, com mais vigor, e realmente considerar, não dar jeitinho, como digo isso. É isso que o húngaro poderia ensinar. Do outro lado, o brasileiro poderia ensinar os húngaros a fazer mais cordiais, mais amigáveis, mais amor ao próximo, vamos dizer assim. Mais ou menos isso. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Bom, galera, como vocês puderam ouvir aí, esse papo aqui, né, é papo para 2, 3 horas mais aí, que eu acho que a gente não chegou a nem 10% aí do que o Sr. Gabriele tinha para contar pra gente aí, mas quem sabe aí a gente não grava um segundo, terceiro episódio aí contando mais histórias dele aí, que tem bastante coisa aí que a gente nem chegou a comentar. E para iniciar aí o encerramento, como a gente sempre comenta aí, eu vou pedir para que você, Andrei, deixe aí os seus recados e as suas considerações finais e o tchau pra galera. Bom, primeiro agradecer esse papo com vocês todos, né? Sempre um prazer estar com vocês. Pela primeira vez aí com o Edu, um prazer, aprendi também bastante com a fala dele. E sem dúvida nenhuma com o seu Gabriele, que deu uma aula aqui. É inevitável, quando ele conta as histórias, não remeter a gente a imagens, né? A cenas, até por referência de filmes que a gente tem e tal. E de imaginar mesmo essa riqueza de situações e vivências, né? Então foi muito bom, eu agradeço muito o convite de estar participando aqui com vocês, de poder participar com vocês. Falar do meu podcast, que está em recesso nesse momento, não estou fazendo o projeto solo, que é o podcast Lembrei, que é um podcast que eu falo de memórias afetivas. E hoje, por exemplo, o que teve de memórias aí que podem não ser afetivas, mas o seu Gabriele falou de várias delas aí, várias partes da vida dele. E então quem quiser acessar, entra lá no site, que é podcastlembrei.com.br, tem 2 temporadas gravadas lá. E é isso. Eu queria também, na hora que o seu Gabriele falou sobre as diferenças Brasil e Europa, né, Brasil e Hungria, de ser mais direto, eu já trabalhei com uma pessoa que é de Portugal e a gente se costumava a brincar com isso mesmo. Ela, tudo que tinha que falar, inclusive pros chefes, assim, ela não tinha papo na língua, não. Ela falou, por quê? Tô falando a real aqui. Então eu sempre falo que o brasileiro tem uma cordialidade que às vezes passa um pouco até ser um certo fingimento, sabe? Isso não pode falar. Não sei o quê. E eu entendi muito bem quando o seu Gabriele falou disso. O europeu ele é mais direto e eu acho legal isso. É uma boa troca. Eu aprendi bastante com essa colega. Um abraço para todos vocês aí e até a próxima. Primeiramente, Edu, muito obrigado aí pela sua participação, né? Como eu sempre falo para todos que participam pela primeira vez aqui, sempre que você puder e quiser participar, as portas aqui do nosso estúdio, mesmo que virtualmente, sempre abertas aí, eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e o tchau pra galera. Primeiro eu quero agradecer vocês aí pelo convite, né? Fico feliz, né? Quando o René me convidou para esse papo, me deu a ideia do que seria. Ele falou, vai lá para contribuir com a parte histórica. Eu falei, cara, eu tô falando ali com alguém que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Eu quero mais ouvir do que falar. Então foi um aprendizado muito grande, né, com o seu Gabriele. Foi muito bom estar com vocês. Eu tenho o meu podcast também, né, que é o Geek História Podcast, né, Geek, né, G-E-E-K, aí História Podcast, em que a gente trabalha um pouco com essa ideia das relações da
da cultura pop como um todo e a educação. Então a gente fala muito ali de filme, série, história em quadrinhos e as relações que eles podem ter ali com a história, a sociologia, filosofia, enfim, né, com qualquer área da educação. É um projeto novo, né, nós estamos aí com 16 episódios até o momento. Se vocês quiserem acompanhar, fica ali o convite para nos acompanhar, para seguir ali o nosso podcast. Quem quiser falar comigo, tô lá no @11edumolina ali no Instagram também, pode me procurar. Se a porta tá aberta, cara, quando você quiser, eu tô à disposição de vocês. Vai ser um prazer estar com vocês de novo. Valeu. Não fala isso que a gente vai acreditar, hein? Vai chamar você sempre. Não, já falei e tá gravado, né? Então não vou voltar atrás. Obrigado. Senhor Gabriele, também faço também as minhas palavras aí, estendendo a esse convite pro senhor, né? Muito obrigado por trazer um pouco da história do senhor, né? Eu tava bem receoso porque... para conversar, assim, que achei que o senhor era mais bravo, mas vendo o senhor pela câmera e conversando, vi que o senhor é um amor de pessoa aqui. Espero não estar enganado, que o senhor não vai me dar uma bronca depois. Eu vou pedir que o senhor também deixe aí as suas considerações finais e o tchau pra galera. Bom, eu só quero agradecer o recebimento, que me escutaram. Quem sabe a gente ainda vai falar de novo. Agradeço a todos a gentileza e me deu uma oportunidade para poder contar um pouco do meu passado. Muito obrigado, viu? Peço desculpas pro senhor aí pela quinta série aqui, que isso daqui eu tento controlar, mas não tem como, tá na origem aqui, não... Muito obrigado mesmo pelo papo. A quinta série faz parte do brasileiro, né? É verdade. Tá na cultura. E pra gente finalizar aqui, então, esse encerramento, eu vou pedir pra que você, Reni, deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera. Beleza, cara. Primeiramente, eu preciso agradecer demais o Edu e o Sr. Gabriele, com certeza. Nossa, cara, hoje foi uma aula, cara. Foi uma aula. Ouvi em primeira mão, assim, os acontecimentos daquela época. Que é diferente, né? Você ouvir o que você tem registrado em livros, que, lógico, é muito, tipo, geralmente é por onde você aprende mais, assim, mas, cara, ouvir em primeira mão de alguém que teve na situação é sempre outra coisa, né, cara? É sempre outro nível, assim. E aprendi demais. Não tenho nem o que falar. E queria agradecer também nossos ouvintes, como sempre, né? Galera, então, você que chegou até aqui, e eu acredito que todo mundo que começou... A retenção desse episódio aqui, eu tenho certeza que vai ser uma maravilha, cara. Né? E vocês que quiserem ouvir um pouquinho do meu podcast também, que, bom... Diferente do nosso papo de hoje, vai pro lado oposto, aquilo lá é o caos, né? Tá lá, Dropzilla Cast, a gente fala lá sobre cultura pop, coisas do Japão, cara, até em questão de notícias do Japão, é o caos aquilo lá. Vocês vão ouvir de um jeito totalmente diferente o noticiário do que vocês estão acostumados a ouvir aí. Então, procura lá Dropzilla Cast, a gente também fala de música, a gente fala de... Bom, principalmente da cena independente, né? A gente passa muito pela cena independente aqui do Japão, inclusive. Então, quem quiser dar uma companhia, tem a ciência também. Tem o nosso Léo da NASA, que traz informações mais assertivas, né? Mais científicas pra gente. Mas ele é mais o cientista louco, né? Porque ele contribui com o caos mais do que com qualquer um da bancada lá. Então, galera, valeu mesmo. Até a próxima aí. Abraço, falou! Só complementando o que você falou aí, ele traz o caos com propriedade, né? Com propriedade. É o caos com a assinatura da NASA, cara. Eu também vou deixando aqui as minhas considerações finais, né? Primeiramente aí, muito obrigado à comunidade húngara, né? Por estar recebendo o Press Start aí também. A gente está entrando aí também um pouco na comunidade. Não vai ser a última vez que a gente vai falar sobre Hungria aqui, logo. A gente vai ter mais episódios aqui falando com o pessoal que hoje está vivendo na Hungria, ou pessoas que viveram na Hungria lá, e trazendo um pouco das histórias, porque essa é a essência do Press Start, né? Trazendo o ponto de vista de brasileiros, e no caso do seu Gabriele aqui, de estrangeiros que vivem no Brasil e brasileiros que vivem pelo mundo. Brasileiros que não nasceram no Brasil, né? Que acabam se tornando brasileiros de coração, né? E pra gente, antes de finalizar aqui, então, deixar aqueles recadinhos de sempre, né? Lembrando que caso você, starteiro, queira entrar em contato com a gente,
você pode mandar um e-mail para o nosso e-mail @pressestartcast.com.br ou através das nossas redes sociais, tanto Facebook, Instagram e YouTube, Press Startcast Oficial, e lá no Twitter, PressStart_Cast. Como já falei, você pode ouvir os nossos episódios através do YouTube. O link ele também vai estar lá na bio e na descrição desse episódio. E contamos com a colaboração de todos aí, né, que curtem esse programa. Então vai lá no YouTube, deixa seu like lá, se inscreva também e indique para mais pessoas aí o nosso podcast. E acesse também a hashtag PodNipoBR, lá do coletivo da Podosfera Nipo Brasileira, que você vai encontrar vários outros podcasts de toda a galera que faz podcast aqui do Japão. Muitos dos outros projetos bem legais lá para você ouvir. E se você quiser ajudar o Press Start a melhorar ainda mais na sua produção, ajudar também com o custo do podcast, considere aí se tornar padrinho ou madrinha aqui do Press Start, através do Padrim, do PicPay e também do Patreon. O link ele vai estar também lá na descrição do Instagram, aliás, na descrição do episódio e na bio do Instagram. E por último, lembrando, né, que caso você estiver precisando de um editor, entre em contato lá com o Rafael Zorzal. O Instagram dele também vai estar na descrição do episódio e lá na bio do Instagram também. Muito obrigado aí a todos vocês que ouviram até aqui, até o final. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau! さてをプロシモプロガマー Que pena! O programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais, @Press Start Cast Oficial no Instagram e Facebook. Editado por Rafael Zorzal.